Nós estamos passando por provações que nós escolhemos passar na espiritualidade. Mas a gente chega aqui e a gente esquece. Com a graça de Deus, na nossa prece, pedimos a Jesus muita lucidez para todos nós que estamos emanados pelo coração, pelo sentimento, pelos nossos pensamentos, para que Jesus flua para todos nós, a todos os nossos familiares, nesse fluxo de amor e de paz e de aprendizado. Como Deus é bom o tempo todo, nos deu esse caminho para a gente conciliar os nossos anseios. Que Jesus nos proteja, nos oriente a todos, que a espiritualidade esteja com cada um de nós, porque a lição do Evangelho são sempre maravilhosas para o nosso coração. Um bom dia, meus amigos, é uma alegria estarmos juntos nessa manhã radiante do Evangelho de Jesus, não é? Porque hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24. O capítulo trata, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, né? Mas os itens 17 a 19 que nós vamos tratar hoje é muito claro, é sobre carregar a cruz. Quem se perder nas ilusões da vida terrena, perde essa oportunidade. E quem carregar a sua cruz vai se fortalecer. Porque o item 17 diz: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Foi assim que os pais deles trataram os profetas. Isso está registrado no Evangelho de Lucas. Então, meus amigos, um prazer ter vocês aí, continuando aí a entrada, chegando agora, né? É isso que nós vamos tratar hoje. Vamos carregar a nossa cruz, vamos se fortalecer, porque é muito importante, né? Esse convite de Jesus para nós, me siga, que ele vai tratar no item 18, que nós vamos ler daqui a pouco, porque agora nós vamos falar que recompensa está reservada para nós no céu. Né? O que é essa bem-aventurança que está reservada para nós no céu? Né? Bem-aventurados sereis quando os homens vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Isso está em Lucas, no capítulo 6. E exige essas bem-aventuranças, reflexões sérias da nossa parte, né? Porque não é só o conhecimento. Jesus está conferindo aos seus seguidores a credencial de bem-aventurados. Ele está fornecendo essa credencial para aqueles que partilham aflições e trabalhos. E nós sabemos que o Mestre, ele categoriza esses sacrifícios e sofrimento à conta de bênçãos eternas para nós, não é? Porque elas são educativas, elas redimem a nossa alma. Então, surge a nós o imperativo de saber aceitar
o que nos acontece, tudo o que nos acontece na vida. Refletir sobre carregar a cruz, seguindo Jesus. Porque nós estamos expiando o nosso passado. Nós estamos passando por provações que nós escolhemos passar na espiritualidade. Mas a gente chega aqui e a gente esquece. Então, essa aceitação plena do que nos acontece na vida está completando o nosso aprendizado. Então, tudo o que nós passamos é uma bênção de Deus para nós nos fortalecermos, Porque há homens que são aventurados porque edificam o bem, seja na pobreza material ou não, na pobreza material ou não, mas são pessoas que encontraram alegria na simplicidade e na paz, que souberam guardar no coração a divina esperança que as bem-aventuranças nos traz, Mas nós temos que ter uma adesão sincera às obrigações deste título de bem-aventurados. Nós somos aprendizes. Alguns já são discípulos de Jesus. E tem aqueles que já são apóstolos de Jesus na atualidade. Então, temos que ter, todos nós, uma fé imensa no nosso coração. E a certeza de que tudo que está acontecendo conosco, essas mexidas na nossa vida, está revolvendo o nosso coração, é importante para o nosso crescimento pessoal. Porque nós temos que ver que o mestre, nessa supervisão dos seus ensinamentos, ele está se reportando a bem-aventuranças eternas. Quando nós alcançamos uma bem-aventurança, ela é eterna. Nós temos que ter a certeza que nós estamos nos avizinhando de um tesouro imenso. E essas bem-aventuranças, algumas delas estão retratadas no livro Palavras de Vida Eterna, quando Paulo de Tarso fala: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, porque Deus te abençoa. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Então, o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Essas são as graças de Deus. Faze o bem e o bem retorna para ti. Essas são as graças de Deus. E no item 18, Jesus chama a si o povo e os discípulos. E ele diz com todas as palavras: se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo nas ilusões do mundo se perderá. E aquele que se perder no sacrifício, na renúncia, por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. De que adiantaria a um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Isso é tão importante que está registrado nos 4 evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Nós vamos analisar o que o Emmanuel fala nesses evangelhos, como ele vai decifrando o registro de cada evangelho canônico dos nossos 4 evangelistas. Porque quem está se perdendo, achando que está se salvando, é aqueles que estão escolhendo o caminho da ilusão.
A gente cruza com pessoas que falam, só se vive uma vez, vamos aproveitar. A gente não vive uma vez, não, a gente é eterno, né? Então essas pessoas fazem escolhas que o beneficiam, né? Buscam sempre o interesse pessoal, o centro do egoísmo, que é o interesse pessoal. Poucas pessoas conseguem ver e trabalhar dentro de si mesmo, portas adentro do próprio coração, para essa renovação que é necessária, né? Porque Lucas registrou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O Emmanuel fala, é um aviso do Senhor, é insofismável. Eu acho que é um convite do Senhor, convite para todos nós, é um convite a céu aberto. Prepara o teu coração, eu estou chegando no teu coração, é isso que Jesus está falando, não é? Vai em frente, deixa eu entrar, bata na porta, que eu te abro a porta, né? Então, nós não podemos nos lamentar se nós temos fracassos e temos desilusões em matéria de fé, porque não acatamos esse conselho de Jesus, né? Jesus fala, negue-se a si mesmo, se esqueça, vai levar consolação ao aflito, seguir Jesus. Nós temos que ter a nossa disciplina de vida, não é? Podemos analisar essa paz que inunda o nosso coração quando nós praticamos o bem. Se onde vocês não têm essa experiência, saia de si e vá fazer a caridade. Vai ajudar na área social, na área de eventos. Tome contato com as tarefas da casa espírita. Vai fazer lasanha. Você pode se sentir cansado, né? Mas a paz do coração, o coração em luz depois de uma boa tarefa realizada, você sente aquela plenitude de energia, né? A espiritualidade supre o amor que nós necessitamos, nos deixa em paz, nós ficamos radiantes. Quem já entendeu isso já tem Jesus no coração, né? Porque quem aceita Jesus está caminhando em silêncio, já identificaram valores eternos nessa vida, aplicam esses valores nos seus relacionamentos, essa fé, essa coragem, já vai andando nos caminhos do mundo, desde já, com Jesus no coração, não é? Só que algumas pessoas estão buscando Jesus por intermédio dos intermediários humanos, mas a criatura terrestre, ainda encarnadas ou desencarnadas, os intermediários humanos do Evangelho, eles não podem substituir o Cristo. A tua sede é do amor, é da água de Jesus, da água que Jesus te traz, né? Então, o Emmanuel fala, e eu estou resumindo, porque em qualquer religião, aquela figura que se destaca de alguma forma, e na casa espírita, o médium dele, o dialogador, o comentarista, eles são incapazes de mostrar a santidade perfeita. Nós não temos todas as virtudes no coração. Nós todos estamos distante da sublimação, não é? Então nós temos que ver que nós servimos a Jesus em qualquer religião. O nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Nós trabalhamos bem com todos os que nos cercam. Nós seguimos as diretrizes da nossa casa espírita, da nossa religião, mas nós temos esse convite do Senhor para seguir Jesus. E ele sabia que todos nós
espíritos ligados à terra. Nós suspiramos por essa comunhão com Ele, mas nós temos cicatrizes, nós temos as nossas próprias aflições, nós temos as nossas dívidas, e nós temos os nossos defeitos, e alguma vez feinho esses defeitos. Então Ele recomenda: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque há muita diferença, nós temos que ressaltar, entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Então nós não temos que idolatrar ninguém que se destaca em nenhuma religião. Nós trabalhamos para Jesus. E nós vamos chegar na espiritualidade com a coragem dos desafios que nós vencemos. A Leninha está dizendo: a negação é a recusa em reconhecer aquilo que não se quer ver. Sim, não é, Leninha? A gente não quer olhar para dentro de nós, então a gente nega. A gente tem preconceito sobre algumas pessoas por causa da religião dela. Então nós não temos que temer esse preconceito. Nós vamos em frente, né? Nós vamos em frente. Jesus está conosco em todos os nossos momentos, em todas as nossas dificuldades, né? Porque o João registrou: se alguém me serve, siga-me, né? Porque a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em todas as atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, vai trazendo consolações para os dias mais duros. Muitos companheiros nossos pedem amparo do plano invisível, nós pedimos, mas para nós recebermos esse amparo, nós não podemos estar distraído ao sabor das ventanias do mundo que está soprando em todos os caminhos, né? Essas distrações não deixam nós recebermos o que nós estamos pedindo para a espiritualidade. Nós estamos pedindo conforto espiritual. O conforto espiritual não é como o pão do mundo. O pão do mundo vai passando de mão em mão para saciar a fome do corpo, não é? O conforto espiritual é como o sol. O sol é o mesmo para todos. Vai penetrando só nos lugares que estão abertos. O sol não penetra num quarto fechado. Então, para nós recebermos esse sol, esse conforto espiritual que está vindo da espiritualidade para nós temos que manter o nosso foco, a nossa fé em Deus. Nós não podemos fechar os nossos corações, nós temos que estar de peito aberto na fé, pedir com confiança. Não faltam de Deus para nós, de Jesus, por intermédio de toda a espiritualidade que nos protege, essas divinas consolações, não é? Porque Jesus, ele nunca faltou às suas promessas. O seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, as bem-aventuranças. Mas para atingi-los é necessário seguir os passos de Jesus. Ninguém ignora os passos de Jesus nas pedras desse mundo. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu. A Nájila: Jesus não quer de forma alguma abrir os nossos olhos com a força da dor. Não. Ele não quer que nós sofremos, não. É que nós só vamos adiante quando a dor nos atinge, né?
Ele quer que a gente caminhe com o amor. É a chegada, o tempo, a porta da libertação. A Nájila está dizendo isso, não é, Nájila? A Elza fala, o nosso esforço e desafio é de sermos fiéis servidores de Jesus, com certeza. Ouvinte a mim de Jesus, a Leninha fala, significa vir até o amor que ele representa. A Márcia Oliveira, ouvi de Edivaldo há muito tempo atrás essa frase que nunca mais esqueci. Quem é solidário jamais se sente solitário. Que bênção! É isso mesmo, vocês todos estão ajudando a complementar tudo isso que nós estamos dizendo. Porque o item 19, alegrai-vos, Jesus diz, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz, suporte corajosamente as dificuldades que a sua fé lhe acarretar, porque receberá na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, do desprendimento demonstrado. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes, já Deus dirá, vocês já receberam a sua recompensa, não é? A vida futura vai nos trazer o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento, né? Quem está buscando as ilusões da vida já recebeu a vossa recompensa. Porque João registrou uma fala de Jesus, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes, porque há uma diferença singular entre saber e fazer, não é? Todos já sabem, nós estamos aqui estudando todos os domingos, nós já sabemos, mas poucos estão fazendo, poucos estão arregaçando as mangas de fazer, porque todas as religiões ensinam o que constitui o bem. Ensinam essas palavras de Jesus. Todos eles têm aqueles que os servem, os seus propagandistas, todas as religiões têm, né? Mas está dizendo aqui que faltam apóstolos para nós, porque há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Vozes habilitadas são as palavras dos que sabem. Profunda no caminho, muitas vezes está em silêncio, tão abandonadas, tão incompreendidas pela multidão. É o esforço supremo dos que fazem. E Jesus compreendeu a nossa indecisão, né? E transmitiu para nós a palavra da verdade e da vida. Mas ele fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes, não é? Porque na existência de uma teoria elevada, envolve a necessidade de experiência e trabalho. A ação no bem é extremamente necessária. Então, seguindo essas palavras de João, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. João assinalou essa palavra do mestre com muita sabedoria, porque esse versículo, ele está dizendo, muito claro, só os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser os bem-aventurados. Não é? Então, é no campo do serviço cristão, do arregaçar as mangas, que está a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer.
Saber, nós já sabemos, mas concretiza quem faz, quem realiza, né? Que possam, a Cristina Fernandes está dizendo, que possam carregar a nossa cruz, que possamos, carregar a nossa cruz com muito amor e que nunca nos falte a fé e a solidariedade. Sim, é isso, né? Nós temos uma lição do Richard Simonetti e nós vamos analisar o trabalhador voluntário. E nós vamos dizer de uma casa espírita, porque é a religião que nós frequentamos, é onde nós temos essa experiência, é onde nós visualizamos, né, essa análise que o Richard Simonetti faz do trabalhador voluntário, né? Então ele vai dizendo, aos que trabalham, porque ouviram dizer que é preciso comparecer, né? Trabalhar, se habilitar, superar o egoísmo. A gente aprende isso, mas falta a iniciativa, né? São trabalhadores voluntários que chegam no centro espírita e ainda tem uma caridade vacilante, ainda tem pouca iniciativa, fazem como quem cumpre uma obrigação, né? Eles vêm trabalhar, mas não se envolvem com o serviço, faltam com frequência, têm pouca iniciativa, né? Eles chegam tarde e vão embora cedo. Eles não têm paciência com os assistidos, eles desanimam. E o Richard Simonetti analisa, a caridade sem amor é displicente. Mas eu falo para vocês, esses trabalhadores, eles voltam. Mais para frente, quantos eu já não vi, eles vão embora porque o serviço é duro, mas eles voltam porque eles já sentiram o chamamento divino, já sentiram o sol do comprometimento no coração, né? Então eles voltam, porque esse sol é a bem-aventurança a céu aberto para todos nós, né? Tem aquele outro nível de trabalhador que já são sensíveis às misérias humanas, já se compadecem quando vem o sofrimento alheio, já comparecem de boa vontade, são assíduos, são dedicados, são empolgados, mas ainda lhes falta iniciativa. Eles choram juntos com os assistidos, mas não conseguem fazer ainda a ajuda necessária, né? Ainda falta o amor para exercer a caridade no esforço do bem. Mas há também o trabalhador ideal, não é? São aqueles que têm plena noção da responsabilidade, da consciência, do dever, movimenta no propósito de ajudar o próximo com muita firmeza. Ajudam a cada um que encontram a superar as suas dificuldades. Colaboram na instalação dos serviços. É firme, é dedicado, superam as dificuldades. Esse é o trabalhador ideal. Então, eles trabalham com amor e caridade. Essas duas virtudes, quando são exercitadas simultaneamente, é aí que surgem os verdadeiros servidores da seara cristã, capazes de realizar prodígios em favor
dos carentes, de tudo quanto é matiz, porque se encontram necessitados de todos os matizes. E o Emmanuel fala, isso é comprometimento. No livro Rumo Certo, o Emmanuel trata o obreiro digno do salário da felicidade e da paz na vida eterna, será sempre aquele que caminha para a frente, com a obra no pensamento e no coração, a pleno esquecimento de si mesmo, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando, amando e construindo a serviço do bem de todos, até o fim. Olha que coisa maravilhosa, né? E tem uma lição de Paulo no livro Pão Nosso. Ele vai dar para nós o roteiro, abençoado roteiro do caminho que nós vamos construindo a serviço de Jesus. E ele diz, vede prudentemente como andais. E o Emmanuel vai tratar da boa vontade e vai seguindo um roteiro para nós. Porque a boa vontade descobre o trabalho. O trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus, caminhando prudentemente pela boa vontade simples, diz o Emmanuel. A criatura alcançará o divino reino de Deus, o reino da luz, e é dentro de nós que nós alcançamos esse reino. Porque nós vemos homens regenerados, são os que ocupam postos de trabalho cada vez mais complexos. E nós temos um exemplo maravilhoso que nós vamos dar agora. Eu vou ler aqui o que a Nájila colocou. O potencial da mente como ferramenta humana, o poder é poder ser é poder fazer é poder realizar. Nós ganhamos aprendendo com a inteligência a desvendar a identidade humana. Podemos desvendar o mistério da vida. Agradeço, Nájila, tudo que você tem colocado para nós. Muito bom, não é? Mas nós vamos falar de uma entrevista que ocorreu nos céus da espiritualidade, não é? Porque o Evangelho traz Zaqueu, o Evangelho escrito pelos apóstolos de Jesus, por Kardec, né? E Lucas cita de um homem de baixa estatura, cobrador de impostos, que para conhecer o Messias, ele subiu num sicômoro, que é uma pequena figueira oriunda do Egito. E ele pôde ver e ser visto pelo Cristo de Deus. E Jesus chamou naquele instante pelo nome: Zaqueu, desce daí, porque é preciso que eu vá hoje à noite em sua casa. E o Leon Tolstói, ele é o autor espiritual do livro Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, a médium. E ele traz as informações contidas nessa entrevista com Zaqueu. E eu tive conhecimento dessa pérola por intermédio da Leninha, no início
das reflexões do Evangelho na General Carneiro, na casa de Jesus da General Carneiro. E isso é muito lindo, vem bem de encontro com o que nós estamos dizendo, de seguir Jesus, né? De carregar a própria cruz, né? E o Leon Tolstói, ele se diz, né, no espaço, querendo um caminho para seguir, pensando no que ele iria fazer, aí já desencarnado há um tempo, e ele é atraído para um grupo, para uma pequena assembleia de amigos de Jesus, e naquele dia Zaqueu iria contar das suas experiências que ele teve depois que conhecer Jesus, né? Então ele mostra Zaqueu, né, o tipo físico dele, aquele semblante sereno, bondoso, enternecido, jovem ainda, de olhos cintilantes. Se via que ele demonstrava uma resolução invencível. Esse era Zaqueu retratado por Tolstói, né? E aí ele vamos dizer, Zaqueu, você pode recordar para nós o seu encontro com Jesus em Jericó? E Zaqueu começa a falar a bondade do mestre Galileu, me honrando com uma visita, uma refeição em minha casa. Eu, um publicano, um homem considerado de má vida. Mas Jesus compreendeu as minhas necessidades morais, o meu estímulo para o bem, o meu desejo de ser bom. Jesus penetrou nos mais secretos escaninhos do meu ser moral. Ele penetrou com uma solicitude inesquecível, contornou com seu amor de arcanjo as aspirações do meu espírito imortal, filho de Deus. Eu sofria por algo sublime que aclarasse as minhas ações. Jesus me conquistou por toda a consumação dos séculos. E eu estava lá naquele momento da crucificação de Jesus. Sofri, chorei quando Jesus foi levantado na cruz. Eu não abandonei Jesus jamais, desde o dia que ele passou por mim em Jericó. Eu estou com ele pleno no meu coração. Eu fui seguindo Jesus depois de Jericó, por todo o tempo que ele ainda teve vivo, acompanhei a sua crucificação. Mas quando Jesus reapareceu, eu não tive a aventura de vê-lo e de falar com ele. Mulheres que ouviram vivo e passavam para nós essa bênção que foi o retorno de Jesus por 40 dias na terra. Mas eu não fui merecedor. E aí, o que eu fiz? Eu estava inconsolável pela ausência de Jesus. Eu tinha dentro de mim um vazio aterrador. Então eu fui me insinuar entre os seus discípulos. Eu queria ouvir falar dele, senti aquela sublimidade das suas palavras, e eu fui seguindo os apóstolos. Eu fui a Betânia quantas vezes, na chácara do Lázaro. Eu visitei Pedro, eu esperava consolar minha dor, ouvindo ele falar sobre o crucificado, né? Eu chorava, eu sofria. Eu fui andar nas praias de Cafarnaum, de Genezaré.
Eu queria alguma coisa em meu socorro. Eu fui atrás dos irmãos Boanerges, os filhos de Zebedeu. Eu queria que eles me adotassem como os discípulos deles, né? Eles adotaram tantos. Então, erroneamente, eu interpretei que eles não prestavam atenção a mim porque eu era um ex-publicano. Eu era mal visto pela sociedade, mas eu estava errado. Eles estavam sobrecarregados, com as lições do mestre, que eles tinham o dever, o compromisso de levar adiante. Mas segui os apóstolos à distância, pedindo socorro para minha alma. Eu queria algo que fortalecesse a minha fé. Eu depositava as minhas esperanças naquele reino de Deus. Eu me recolhi, mas eu não desanimei. E aí, Zaqueu, você cumpriu a sua promessa de dividir seus bens com os pobres quando Jesus esteve na sua casa? E Zaqueu falou: eu deixei Jericó. Eu me desliguei das funções aduaneiras, dei sim parte dos meus bens aos pobres. Com a outra parte, eu deixei a minha família provida de recursos para a vida inteira. Eu retive para mim o necessário para os primeiros tempos, porque eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu dei minhas terras aos mais necessitados. E eu me fiz errante e vagabundo. Fui atrás dos discípulos. Fui atrás da multidão. Eu queria saber as conversações que Jesus tinha tido com os apóstolos antes do Calvário e depois na sua ressurreição. Zaqueu, o dinheiro não acabou, Zaqueu. E Zaqueu fala: acabou, mas eu conhecia as letras, eu conhecia a matemática, eu falava grego, que era muito usado em Jerusalém, Eu falava o latim, usado pelos romanos. Eu sabia os dialetos da Síria, da Galileia, da Judéia. Quando me escasseavam os recursos, eu me empregava nas escolas, mantidas pelas sinagogas. Eu me empregava como adjunto dos escribas para dar lições aos mais jovens. Nas casas de famílias ricas, eu me empregava como professor e eu ia ganhando o meu sustento. Mas se não houvesse lições a transmitir, nunca me faltariam madeiras para serrar, águas para carregar, para saciar a sede das famílias, paredes a reparar na casa dos romanos. Eles eram agressivos com o povo hebreu, Mas eles sabiam remunerar com justiça aqueles que serviam, desde que não se tratasse de escravos. Zaqueu, você conseguiu se aproximar de algum apóstolo? E Zaqueu falou: um dia, nós ficamos sabendo que surgiu em Jerusalém um fariseu jovem. Ele havia sido responsável pelo apedrejamento e morte do nosso querido Estevão. Mas ele havia se convertido à causa, porque Jesus lhe aparecera às portas de Damasco e o convidara para o seu ministério. E agora ele era inteiramente submisso aos desejos do mestre Nazareno, e ele tinha a responsabilidade tremenda nas suas costas. Isso lhe pesava nos ombros e havia sido conferida pelo mestre Galileu às portas de Damasco. E ele iria falar aos discípulos em Jerusalém. E eu fui ouvi-lo. Esse Zaqueu se chamava Saulo, o de Tarso.
Depois, ele foi chamado de Paulo. Ele foi contando à assembleia silenciosa, atenta, aquela conversa que ele teve com o Nazareno à entrada de Damasco. Ele conquistou o coração de todos os presentes. As pessoas choravam com a descrição que ele estava fazendo. Zaqueu, você procurou o Paulo para conversar? Zaqueu respondeu, eu nunca mais deixei Paulo até hoje. Eu o procurei em Jerusalém. Ele me recebeu com afeto, com bondade. E eu me abri em confissão. O que eu não tivera coragem de falar para os discípulos, eu extravasei, eu contei tudo para o Paulo. Narrei os meus sofrimentos íntimos. Eu queria seguir Jesus e eu deixei isso claro para o Paulo. Eu quero servir Jesus. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como começar. E Paulo me ouviu com uma solicitude digna do mestre que o convidou para trabalhar na sua seara. Ele me guiou. Aí nós perguntamos a Zaqueu, o que o Paulo lhe disse? E Zaqueu respondeu, ele me deu incumbências. Paulo me falou, Zaqueu, não te limentes à adoração inativa. Isso pode se cristalizar em fanatismo, porque a doutrina de Jesus é trabalho por excelência. Ela precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis. Se você já possui noções na prática da beneficência, testemunhe o teu amor por ele. Vai servir aos teus irmãos que estão sofrendo, que erram, pois esse é o segredo da boa prática da doutrina. Porque nenhum de nós, Paulo fala, é tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir o pão, a luz, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento de maneira honrosa. Vai levar proteção ao órfão. Leve o seu coração, o seu próprio coração amigo e irmão em Cristo. Faça uma prece, rogando aos céus bênçãos que aclarem o caminho dos peregrinos da vida. O perdão àqueles que nos ferem e nos queiram mal. Zaqueu, então você se tornou um discípulo ativo de Jesus. Você viveu as experiências que diz os evangelhos de curar enfermos, de afastar espíritos. Zaqueu é brilhante na resposta dele, na resposta de quem fala com propriedade, de quem fala por vivência própria. Ele nos traz um banho de luz. Zaqueu falou, se eu não curei leprosos, eu estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições em torno do mestre. Se não levantei paralíticos, pelo menos eu ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria das coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que eu alijei o ateísmo, recuperei almas para o seu dever com Deus. Eu não ressuscitei mortos, mas eu renovei a esperança na alma
de muitas mães estavam desgostosas com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. Eu revigorei a decisão de muitos pecadores. Eles temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração. Então, eles conseguiram levar eles renovação para as jornadas reabilitadoras. Olha, como é diferente falar com propriedade no coração, não é? Mas, Zaqueu, como que isso repercutiu na tua própria evolução? E Zaqueu fala: a minha alma se alegrava em Cristo, se dilatavam os meus propósitos de progresso. Eu sentia que a cada dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças, novas bênçãos, para se desdobrarem em operações objetivas que tendiam a me fazer comungar cada vez mais com a vontade daquele unigênito dos céus. Eu encontrei dentro de mim próprio aquele reino de Deus que ele anunciara. Eu encontrei-o na paz do dever cumprido. Aquela paz já me embalava o coração. Ah, Zaqueu, eu falo para vocês que o próprio Leon Tolstói comenta depois no livro que Zaqueu foi um dos mestres que ele encontrou depois do túmulo. Esses ensinamentos, os seus exemplos de ternura em favor do próximo, revigorou as minhas forças. Eu me orientei com seus conselhos amorosos, eu me dispus a realizações conciliadores da consciência. E se tu, meu amigo, desejas encontrar esse reino de Deus de que Jesus dá notícia, ama os infelizes. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que aprendeu o cumprimento da suprema lei, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Essa é a renúncia que nos pedem para seguir Jesus. Ajudar as pessoas que nos cercam, levantar caídos. Às vezes o ser humano está no fundo do poço. É levar bom ânimo. É isso que se espera de nós. Zaqueu não curou enfermos, não curou leprosos, mas ele ouviu com fé, ele falou com fé, ele trabalhou com fé no coração. E é isso que se espera de nós, respeito pela dor do outro. E eu falo de um exemplo agora, nosso de agora. Quantos na casa de Jesus neste momento estão sacrificando em horas de trabalho para consolidar a reforma do Párteno, para abrigar a área mediúnica, doutrinária, a área social, para nós votarmos no normal de cada dia. Quanto que a espiritualidade da casa não está atuante à frente das reformas, das mudanças que se fazem necessárias, trazendo novas diretrizes para o futuro. A presidência, a diretoria, o conselho, os coordenadores estão todos dando o melhor de si. São exemplos atuais, né? Olha, nós podemos sentir, sim, como Zaqueu, porque de dia para dia, quando ele rezava, incidiam nele forças novas e novas bênçãos que ele canalizava em operações objetivas.
nós também podemos comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, como Zaqueu fala. Ele veio nos chamar para segui-lo. Vamos seguir Jesus, vamos carregar a nossa cruz e vamos seguir Jesus. Essa história é linda. Eu bati o meu tempo, eu não vou ler o que está aí, os últimos que colocaram, mas que Deus abençoe o nosso domingo, a nossa semana, mas sobretudo, Pai, abençoa o nosso esforço, a nossa fé, ilumina o nosso caminho, sempre com as diretrizes de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre. Nós te agradecemos, Pai, por tua luz, por teu amparo, por tua misericórdia para conosco. Que assim seja.